Marcar a altura e largura da coroa na face vestibular. Então, ele tem 7,7. Como a altura é a mesma para todas as faces, então eu vou contornar a altura, tá? Se vocês olharem no segundo passo, é 7,7 também na distância cérvico-oclusal. Então, a altura eu vou marcar igual para todas as faces, ó. Só que aí eu já defino a vestibular e a lingual. Vou colocar a vestibular aqui. O lado oposto, vou marcar a lingual. Então, vestibular e lingual definidas. Aí, vamos voltar para o primeiro passo, ó. Então, tem 7,7 de distância cérvico-oclusal e 11,2 de distância médio-distal, que é a face mais larga do dente, ó. A maior face do dente é a vestibular. Então, aqui, ó, na vestibular, a gente vai centralizar a medida, ó. Centralizei. Então, aqui na vestibular, 11,2 de distância médio-distal. Primeiro passo, tá? Segundo passo, marcar a altura e largura da coroa, também tem 7,7 na distância cérvico-oclusal, só que tem 9,5 de médio-distal. Então, eu vou marcar aqui 9,5 e vou centralizar na lingual. Então, centraliza. E nós temos aqui, então, 9,5 na lingual. Aí, no terceiro passo, a gente vai marcar aqui na parte superior do bloco a união dessas duas medidas para ver a convergência, tá? Aí tá dizendo assim: terceiro passo, unir na parte superior do bloco as linhas referentes à distância médio-distal da vestibular e da lingual. Então, aqui na vestibular, ó, vamos marcar para aparecer melhor, ó. Então, essa é a largura da vestibular e aqui está a largura, distância médio-distal da lingual do dente. Então, a gente já marca a convergência, ó. Aqui deu uma... Ó. Vestibular. Lingual e a convergência. Quarto passo. Recortar a altura e largura respeitando os limites da vestibular e da lingual. A gente já vai manter essa convergência, então. A lingual vai ficar mais estreita, a vestibular vai ficar mais larga. Deixa um pouquinho de sobra. Obrigada. Só a gente falei saúde pra você. Eu falei também. Eu também falei saúde pra você. Eu falei até Deus te crie. Criou aí. É pro Márcio com o celular. Esse que é uma mãozinha. Olha. Márcio tá carente. Passa o telefone da sua namorada. É o Luiz me invocou, né? Luiz incorporou.
lojinhas que vende coisa pro celular, capinha, essas coisinhas. Se não tivesse com quem, eu precisava de um negócio desse. Não tem outro suporte de queixo. Eu sei. Então aqui. A Ana Laura usa isso aí pra ver os YouTube. Acho que ela cansa de ficar com a mãozinha assim. Então tá aqui, ó. A altura e largura da vestibular e da lingual. Então, o corte eu deixei sobra. Essa sobra é importante para trabalhar a medida no final. Aí vamos para o terceiro passo, não, quinto passo. Quinto passo, marcar a largura da proximal. Então, ele tem 10,5 de distância vestibulo lingual. Olha o que eu vou encontrar no meio do dente. Um pelo. Encontrei o meu dente. Você encontrou? o meu. Então, vou marcar aqui, ó, 10,5. Distância vestíbulo lingual. Então, aqui na proximal, marca 10,5. Aqui, vocês têm que tomar cuidado com o seguinte. Se vocês desenharem invertido, vocês vão perder o bloco. Invertido em que sentido, né? O que seria inverter? O vestibular tá aqui, certo? A bossa vestibular tem que estar voltada para a face vestibular, que é mais larga. Tá? Então, presta atenção nisso, que é onde vocês mais costumam inverter, errar no bloco, né? Então, vocês acabam desenhando a proximal sem prestar atenção aonde está a vestibular e aonde está a lingual, e acaba colocando a bossa vestibular no lado mais estreito, que na verdade é a lingual do dente, tá? Então aqui é vestibular, lingual, a bossa no terço médio. Como o dente é inferior, ele tem uma inclinação um pouquinho mais acentuada da vestibular, tá? A gente vem aqui, ó, meio do bloco, meio do meio. E já vou inclinar, ó. E aqui, então, ó. Só o meio do meio, só, né? Só. Então, aqui, bossa vestibular, voltada para o vestibular do dente. Aqui na lingual, a gente não vai colocar meio do meio não, tá? A gente vai colocar a lingual coladinha aqui com o limite da medida, ó. Certo? A gente só vai arredondar, fazer o arredondamento da lingual coladinha com o limite da medida. E a bossa, então, ela fica no terço médio. Então, o lado mais estreito, que é a lingual, bossa no terço médio. Lado mais largo, que é a vestibular, bossa no terço cervical. Então, no sexto passo, recortar o bloco de forma paralela no formato do desenho da proximal. Então, vamos lá, recortar o desenho da proximal. Então, a lingual toda arredondada. E a bossa, então, fica no terço médio.
Ó, deixar uma sobra também. E a bossa vestibular bem na cervical do dente, ó. Então, vamos pro 7º passo. Desenhar no terço oclusal da face vestibular as cúspides vestibulares. Então, tem que dividir a face vestibular em 3/3, porque as cúspides, elas têm que estar em posição só no terço oclusal. Então, divide a olho os 3/3, né? Vou aumentar um pouquinho. Aqui seria a divisão dos 3/3, né? Então, aqui no terço oclusal, vou desenhar as cúspides vestibulares. Vou fazer o dente que está na apostila, tá? Então, o que está na apostila é o dente do lado esquerdo. Então, a mesial para este lado e a distal aqui. Então, assim, a altura, por enquanto, a gente não se preocupa, tá? A gente vai se preocupar só com a largura das cúspides. Então, vamos fazer assim, ó. São 2 sulcos, certo? Para ter as 3 cúspides. Então, se eu posicionar esse sulco aqui centralizado, ó, eu vou ficar com pouco espaço para fazer as 2 cúspides para distal. Então, eu vou centralizar e vou jogar o lecron para mesial, ó. Medida do lecron para mesial, tá? Então, aqui vai ser o meu espaço para colocar a cúspide mésio vestibular. Aí aqui, vamos pegar o restante aqui da distal, vou colocar no meio, ó. Só que se eu colocar no meio esse sulco, eu vou ficar com 2 cúspides do mesmo tamanho, certo? E a disto é menor. Então, o que que eu faço? Jogo a medida do lecron para distal. Então, tá aí a proporção das 3 cúspides. Ok? Então, aqui é a posição do sulco mésio vestibular e aqui é a posição do sulco disto vestibular. Então, agora eu vou desenhar as 3 cúspides, posicionando o ápice centralizado, ó. Então, aqui é a cúspide mésio vestibular, a vestíbulo mediana. E a disto vestibular. Bem pequenininha, ó. A altura, por enquanto, não se preocupem, tá? Quando você achou a medicina com as 2, você jogou pro mesial? Não. Lecron? Só a cúspide mésio. Só a média. E a outra? A disto eu joguei para distal. Pra distal. Então, aí fica essa ordem decrescente, né? De mesial para distal. Em relação à largura, por enquanto, tá? Então, vamos para 8º passo. Desenhar no terço oclusal da face lingual as 2 cúspides. Então, vou virar, vou dividir a lingual em 3/3 também. E aqui no terço oclusal, onde eu vou desenhar as 2 cúspides. Então, aqui, ó, se eu posicionar o sulco lingual, vai ficar centralizado, certo? Então, eu vou aqui para distal do dente e jogo a medida do lecron. Então, a cúspide mésio vai ficar maior que a disto lingual. Então, tá aqui que eu tenho de proporção para as 2 cúspides. Centralizo o ápice da cúspide de mésio lingual e centralizo o ápice da cúspide disto lingual. Então, tá aí. Então, coloquei a proporção das 5 cúspides. No 9º passo, pede pra gente recortar as vertentes externas das cúspides vestibulares por enquanto, tá? Mas só as externas, naquele mesmo esquema dos molares superiores, ó. Então, eu venho aqui no meio da proximal e corto no desenho. Ó, cortei no desenho. Na vestibular ainda. E corto no desenho. 10º passo, recortar as vertentes externas agora das cúspides linguais. Então, vem aqui, ó,
recorta no desenho. E na distal também recorta no desenho. Saúde. Saúde. Eu quero falar, assim. Vamos lá. Ó, Acho que é energia de dente, né? da cera, Miguel. É. Aí vou tirar aqui as pontinhas que se formam nas proximais, tá? Então tá aí. 11º passo. Marcar a largura da cervical. Ele tem 8,5 de distância mesiodistal na cervical. Então centraliza aqui na cervical do dente, 8,5. E vamos marcar a convergência também, ó. Então a partir do ponto de contato até a cervical. A partir do ponto de contato até a cervical do dente. Então aqui a convergência de oclusal para cervical. No 12º passo, pede para fazer a mesma coisa, só que agora por lingual e tem a mesma medida, ó. 8,5, centralizo 8,5 e também vou marcar a convergência. Aqui a convergência fica menor porque a oclusal é mais estreita, né? Mas tenho aqui marcado então por vestibular e por lingual a convergência da cervical. Aí no 12º passo, a gente vai marcar, não, 13º passo, recortar a cervical de forma paralela. Então eu venho aqui e recorto da vestibular até a lingual do dente, preservando os pontos de contato. Então tá aí. Ponto de contato e convergência cervical. Aí vamos para o 14º passo. Marcação dos sulcos principais. Então tá assim na apostila. Marcar na oclusal os sulcos principais. Então vamos marcar o sulco mesiodistal, sulco lingual, sulco mesiovestibular e o sulco disto vestibular. Na verdade, os sulcos vestibulares e o sulco da lingual, eles já estão marcados, ó. Porque quando eu dividi a proporção das cúspides já ficaram marcados, né? Então eu só vou avançar aqui para o oclusal, ó. Avancei para o oclusal, tá? Marca as fossetas bem na beiradinha da oclusal, bem próximo das proximais. Mais pra lingual? Não, centraliza. Tá centralizado. E agora a gente tem que fazer aquele caminho sinuoso que tem o sulco mesiodistal, ó. Porque ele não vai ser retilíneo, a gente não vai marcar retilíneo, tá? Então, a gente vai marcar da fosseta para vestibular, do sulco vestibular para lingual, do sulco lingual para vestibular e da vestibular volta para a fosseta distal. Então, nós temos aqui o trajeto sinuoso do sulco mesiodistal, ó, formando o M ou o W, depende do ponto de vista, tá? Eu tô mostrando porque às vezes vocês vão ler algumas coisas que tá falando sulco mesiodistal do primeiro molar inferior forma um W. Forma um W, depende do ponto de vista, né? Ou forma um W ou forma um M. Então vamos para o 15º passo, recortar as cúspides da face vestibular. Então face vestibular, usando como referência o sulco mesiodistal, o sulco mesiovestibular, o sulco disto vestibular e o mesiodistal. Então se eu vou cortar vestibular, eu não vou avançar além do sulco mesiodistal, porque o sulco mesiodistal é o que determina o que é vestibular e o que é lingual do dente.
Então, não posso ultrapassar o sulco médio distal. Então, para recortar essa cúspide médio, eu vou usar o desenho como referência e vou usar o sulco médio vestibular também, tá? Então, vamos lá, ó. Desenho. Vou até o sulco médio distal e até o sulco médio vestibular. Ó. E não alterei a forma do desenho. Agora, para recortar a cúspide vestíbulo mediana, eu tenho que recortar até o sulco médio distal e até o sulco médio vestibular, ó. E faço a mesma coisa para o sulco disto vestibular, ó. Quanto menor a cúspide, mais delicados são os cortes, né? E agora falta o quê? A cúspide disto vestibular, que eu corto também em direção ao sulco. Então tá aí, ó. Separei as 3 cúspides, né? Então esse é o 15º passo. 16º passo, recortar as cúspides da face lingual, usando como referência o desenho das cúspides e o sulco lingual junto com o sulco médio distal também. Então vamos agora separar essas 2 cúspides, ó. Então o corte vai até o sulco médio distal e vai até o sulco lingual. Mesma coisa, cúspide disto, lingual. E olha como a gente já tem uma aresta já direcionada, ó. Já temos essa aresta aqui direcionada para o sulco lingual, não temos? Então tá. Então, 16º passo concluído. 17º passo. Recortar as vertentes internas das cúspides vestibulares e linguais, em direção às fossetas, formando as arestas transversais internas. Então, assim, de aresta, nós temos essa aqui, ó. Eu acabei de já mostrar para vocês. Só que das outras 4 cúspides, eu não tenho formação de aresta ainda, porque tá plano, não tá? Então, pra gente conseguir a formação dessas arestas aqui, a gente tem que fazer a vertente em direção às fossetas. Eu vou cortar as cúspides linguais, que elas são maiores, tá? Depois eu vou para vestibular. Mas o corte é aquele mesmo que eu venho insistindo com vocês desde os pré-molares. Então, a gente vem aqui, aonde tem que ter a aresta, recortando em direção à fosseta. E aqui a gente já consegue direcionar a aresta para aquela disposição que eu falei para vocês na parte teórica, ó. Então, essa aresta transversal da lingual em direção ao sulco da vestibular. Vocês conseguem enxergar isso? Então, essa aresta direcionada para o sulco da vestibular. Essa aresta aqui, ela também tem que estar em direção ao sulco da vestibular. Então, a gente recorta já direcionando a aresta, ó. Então, arestas e vertentes da lingual, as internas já definidas, tá? Então, vamos aqui na vestibular agora. Recorta do ápice em direção à fosseta. Só que agora as arestas, elas vão ficar direcionadas às vertentes. Ó, deixa eu ver uma posição melhor. A aresta direcionada à vertente. Mesma coisa a cúspide disto, que é bem pequenininha, ó. Mas o recorte é o mesmo.
E a aresta da cúspide direcionada para a vertente. E aqui o trajeto do sulco mesiodistal, ó. Continua ali com o formato do M, ó. Antes de ir para o próximo passo, a gente vai trabalhar na parte externa, eu vou abaixar um pouquinho essas arestas, ó. Tá vendo que elas estão todas se encontrando lá em cima? E essas arestas, entre essas cúspides, não tem ponte de esmalte, que é característica só do primeiro superior. Então a gente vai fazer todas elas se encontrarem no sulco principal mesiodistal. Isso mesmo. Ai, como vocês estão espertos. Então todas elas então vão direcionar para o sulco mesiodistal. Então a gente tem que aprofundar as arestas e a gente consegue isso mexendo nas vertentes, ó. Ó, como já aprofundou. Então é lógico que a conclusão da oclusal, Eles são o grão, né? a conclusão da oclusal não vai ser agora, tá? A gente tá só dando uma refinada, porque aí dá até uma segurança maior, porque quando o dente ele tá muito ainda fora, a gente vai ficando com receio de não tá no caminho certo, né? Então aqui não está pronta ainda, é só pra gente enxergar bem o sulco mesiodistal, ó. Então eu direcionei as arestas internas para a oclusal do dente. Mas ainda vou aprofundar um pouquinho mais no final, tá? Então agora vamos pro 18º passo. Recortar as vertentes externas das cúspides vestibulares, formando as arestas transversais externas. Então, para fazer esse recorte das vertentes, então a gente tem que colocar os sulcos, né, vestibular na altura correta. Então, o mésio vestibular, ele é um pouquinho mais alongado, ele chega no terço médio. E termina em fosseta, a gente vai fazer ela no final aqui, ó. E o disto vestibular, ele termina no terço oclusal, ó. Então, ele é mais curto, tá? Então, vamos lá, cortar vertentes, né? Cúspide por cúspide, a gente tem que formar as arestas transversais. Então, para isso, trabalha na vertente, ó. Em direção ao sulco. E para aproximar, ó, para fora. Então, aqui a gente já faz o formato piramidal da cúspide. Vamos mudar a vista, ó. Já tem o formato piramidal. Aí vai uma por uma, ó. Em direção ao sulco, em direção ao outro sulco. Então, a vestíbulo mediana, as duas vertentes se direcionam aos sulcos, só que respeitando a altura deles, ó. E a disto, recorta em direção ao sulco, recorta para fora. Então, por enquanto, ainda não fiz a convergência de mesial para distal, tá? Não fiz. Vamos trabalhar isso no final. Então, vamos para o 19º passo. Recortar as vertentes externas das cúspides linguais, formando as arestas transversais externas. Então, vamos posicionar o sulco. Ele vai para o início do terço médio. E desgastar as vertentes, então, em direção ao sulco, ó.
desgasta para fora também. A gente muda o ângulo. Formação então das cúspides linguais. 20º passo: recortar a raiz, conferir as medidas. Então, vou tirar um pedacinho aqui para fazer a raiz. A Fernanda foi fazer isso ontem. Aí de vez ela cortar assim, de cima pra baixo e de lado pra dentro, ela cortou de lado pra dentro e puxou. Aí só essa fez um buraco lá. Não é possível. Tirou um pedação. Tirou, fez um buraquinho na raiz. Então aqui a gente já tem o espaço para fazer a conferência das medidas. Primeiro a altura sempre, para a gente poder colocar então a linha do colo. Então ele tem 7,7. 7,7. Cervicoclusal. Então aqui é a altura da linha do colo. Lembrando que a linha do colo aqui na vestibular faz o contorno. Lingual também. Só que a lingual é redondinho. Um arredondamento voltado para a raiz. E aqui nas proximais, a linha do colo com arredondamento voltado para a coroa. Próxima medida cervical. Então tem 8,5 na cervical. Tanto por vestibular como por lingual. Então eu aproveito e já tiro o formato geométrico do dente, ó. Então já vou arredondando os bordos. O Márcio tá brincando de sentinela, professor. O Guilherme Tá só observando quem vai dormir. enquanto ele comia. Parou de comer e dormiu. Lógico, tá de barriguinha cheia. Não dormi. Dizem que apagou. Uma baba aí. Dormiu? Então esse dente tá fácil demais. Né? Só com 8 cúspides pra ele. É, vou... Ao invés de 5, você vai fazer 10 cúspides nesse Faz um dente. dente de baleia. Mas eu só pisquei, pessoal. Dá um tijolo de... E ao invés de fazer 28 dentes, você vai fazer uma boca de tubarão. Você vai colocar uns 100 dentes no seu conjunto de dentes. Aqui, ó, a piscada dele demora 5 minutos. Eita. Já viu vir dormir com a Ana. Parece que tá brigando, né? Quem não tá lá, ouvindo, pensa que ela tá no bom. Ó, então aqui tô reduzindo a raiz, acompanhando a cervical. Tem que baixar as cúspides. É, Aqui é tão bonitinho. já tá parecendo um soquinho, tá? Ó. É, igualzinho. Tá, então vamos conferir a oclusal, 11,2 na vestibular. Opa. Ó, já tá praticamente na medida, tá? Eu não vou mexer porque eu vou passar a meia pra dar o acabamento. E aqui na lingual tem que ter 9,5.
Aqui também tá praticamente na medida. Peraí, deixa eu só dar uma conferida aqui na cervical de novo. Tô achando que ela tá um pouquinho para mais ainda. Essa distância, essa medida da distância vestíbulo-lingual, a gente vai fazer a medição por mesial. Lembra que eu falei que a mesial, a distância é maior que a distal? Lembra disso? Então, eu vou fazer a medição aqui, ó. Então, aqui, cadê a medida? 10,5. Então, aqui 10,5 por mesial. Então, por distal, está na mesma medida, porque eu não fiz a convergência ainda, tá? Então, vou fazer agora. Então, olha como ele está. Está com a vestibular reta. A vestibular, ela tem que estar com convergência da mesial para distal, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vai fazer, vai arrancar o cuspe. Não mexo na cúspide mésio. Tô mexendo da cúspide vestíbulo mediana para a distal. É lógico que vocês têm que ir conferindo, ver se vocês estão desgastando. Então, a cúspide disto, olha como ela vai ficando bem distalizada, ó. Vocês viram por que eu não me preocupei com a altura? Porque quando eu faço esse desgaste, a altura já diminui, tá? Só que o que aconteceu? Eu perdi as vertentes, não perdi? Faço de novo. Olha lá. Agora já tem a convergência. Na lingual também tem que desgastar um pouco. Só vou arredondar. Vamos centralizar os ápices. Então, assim, nesse exercício, o objetivo é verificar a quantidade de cúspide, posicionar sulcos para dar a proporção correta. E com o tempo, o que a gente vai fazendo? A gente começa a refinar a escultura, né? Então, assim, a gente vai tendo que ficando mais exigentes, né? E para a gente refinar a escultura, vocês têm que ser mais precisos nos detalhes. Então, assim, é normal no começo a gente enxergar o dente como uma coisa só. O dente, né, é um dente. Só que o que a gente tem que fazer para melhorando a escultura? A gente tem que se concentrar em cada proporção do dente. Então, tem 5 cúspides, se concentra em cada uma delas. Então, a gente tem que formar aqui as arestas longitudinais, porque ainda está levemente arredondado, tá vendo, ó? Que as arestas longitudinais, elas não estão bem definidas. Então, o que são as arestas longitudinais, ó? É o encontro da vertente externa com a interna. Então, aí, quando a gente posiciona as arestas longitudinais, a gente consegue determinar exatamente o que é oclusal e o que passou da oclusal, tá? Então, para isso, a gente tem que, principalmente em um dente que tem tanta cúspide, a gente tem que se concentrar em cada uma delas e tirar só o necessário, né? Porque se a gente for tirando demais, a gente acaba com o dente. Então, vamos trabalhar nas arestas. Então, a gente tira um pouquinho mais nas vertentes internas e a gente trabalha um pouquinho mais nas vertentes externas, pra gente fazer com que elas se encontrem, ó. Ó, desgastei um pouquinho dentro, desgastei um pouquinho fora. Aí eu faço com que essas vertentes se encontrem, formando as arestas longitudinais, ó.
Tá mais aparente? E vamos lá em cada uma delas, ó. Em cada uma das cúspides. Aí tende a ficar sem mais pontudinho mesmo? Depois eu vou passar a meia e acaba saindo um pouquinho. Porque assim, na oclusão de superior com inferior, o que vai acontecer? As cúspides vestibulares, ó. As cúspides vestibulares do inferior, elas vão se encaixar dentro da oclusal do superior. Então, o que acontece com os ápices? Eles ficam bem arredondados, com pouco tempo de uso, né? Pouco tempo de desgaste já acaba ficando mais arredondado. Então, não fica tão pontudinho como tá ficando aqui, ó. Tá? Então, o enceramento mesmo é feito mais arredondado. Mais arredondado. Então, a proporção. Ó, tô aprofundando um pouquinho mais também a oclusal. Direcionando as arestas. O Rollenbecker, ele é interessante, ó, para fazer o trajeto do sulco principal. Ele também alivia o risco do sulco, se não fica um risco. Não entendi, Ana. Não sei como te explicar. Quando a gente risca o sulco principal, E joga uma canaleta. isso aí vira uma caneta, sim. não fica tipo no contrário. Só um risco fundo, né? É. A pontinha dele é bem A intenção é essa, até porque bem bacana. o que a gente percebe aqui, ó? Que ele já faz mesmo o formato de uma canaleta invertida, né? Uhum. Oi? Ah. Ó, então, sem aprofundar muito, só para fazer uma marcação maior dos sulcos. Então, aqui os sulcos principais bem definidos, né? Eu vou passar meia para depois finalizar. Então a própria meia, ó, se passar muito acaba até arredondando demais. Então, ó, só uma passadinha, tá vendo? Ó, como já arredondou. Não coloquei força nenhuma, só para tirar mesmo aquela ponta aguçada que fica nos ápices, né? Alisar bem aqui a... Vou tomar cuidado com a meia porque ela desgasta bastante. Aí vamos buscar as características para ver se está tudo de forma correta. Deixa eu só tirar um pouquinho aqui. Ó, então em relação à proporção, vamos colocar assim, analisando as 5 cúspides, que dá para analisar melhor a proporção, né? Então, no texto diz que a maior das cúspides é a mesiolingual. Ficou, não ficou? Depois a mesiovestibular, disto-lingual, vestíbulo mediana e disto-vestibular.
Pra gente conseguir, então, essa ordem decrescente, a posição dos sulcos que vai determinar, né? Então, aqui o sulco mésio termina em fosseta. Sulco disto vestibular não termina em fosseta. E o sulco lingual, ele está um pouquinho para distal do dente, ó. E isso faz com que a cúspide mésio fique maior. Cúspide mésio lingual um pouquinho mais alta. E a cúspide disto vestibular bem distalizada, ó. E mais para lingual em relação às cúspides mésio vestibular e vestíbulo mediano. Certo? Sulcos secundários, ó. Primeiro eu vou deixar vocês chegarem aqui, vou deixar o dente sem os sulcos secundários, depois eu coloco os sulcos, tá? Pra vocês verem bem as vertentes. Mas os sulcos secundários nesse dente, deixa eu mostrar aqui na